Olá, meus amores, muito bom dia. Hoje, né, terça-feira, iremos dar início à nossa aula de História e Gramática, certo? Então, prestem atenção aí, abram o livrinho de vocês, o livro de História, iremos iniciar com História na página 82, ok? Que é um assunto muito interessante, né? Estamos iniciando a quarta unidade. Então, aqui nós temos o Brasil República. Vamos tentar entender, né, o porquê do Brasil República. Aqui diz que o regime da monarquia existiu no Brasil durante 67 anos. Porém, o país havia passado por várias transformações e uma forma de governo em que o imperador detinha todo o poder não era mais adequada para governar o país. Era grande a insatisfação de vários setores da sociedade com relação ao governo de Dom Pedro II. O povo queria um governo democrático, com participação na vida política do país. Há alguns fatores que contribuíram para a proclamação da República. A abolição da escravatura, né? Os fazendeiros sentiam-se prejudicados porque tinham perdido a mão de obra escrava e teriam de pagar os trabalhos substituídos. Conflitos entre igreja e o governo. A Igreja Católica estava insatisfeita com o imperador por conta da prisão e da condenação de 2 bispos afastados do governo. Insatisfação dos militares. Os militares que entravam na Guerra do Paraguai e saíram vitoriosos dela queriam participar do governo restabelecendo a ordem no país. E jornalistas, professores, advogados, comerciantes, trabalhadores assalariados que formavam a classe média desejavam mais envolvimento nas decisões políticas do país. Então, foi-se quando deu, né, gente, início ao voto direto, né? O governo, né, democrático e eleito pelo voto, né, direto do povo. Então, foi quando iniciou, né, as votações normais, todo mundo pôde participar das votações. Só que nessa época aqui ainda ficou exceto pobres, né, pessoas da classe baixa e negros não podiam votar nessa época. E mulheres também, só homens da alta sociedade e brancos, tá? Então ainda não ficou completamente o governo democrático como eles falavam, né? Mas vamos seguir. Aqui nós temos Marechal Deodoro da Fonseca, né, que foi então, né, criado o Partido Republicano, que intensificou o movimento da República. Os militares o apoiaram, né, Benjamin Constant planejou o movimento e preparou o golpe para 20 de novembro. Temendo ser descoberta a proclamação da República, foi antecipada no dia 15 de novembro de 1889, que será agora, né, domingo, dia 15 de novembro, iremos festejar, né, a proclamação da República, que é onde realmente o Brasil se torna democrático, como eles falam, né, democrático, e eles também comemoram o voto direto do povo, né. Aí, por isso, gente, que no domingo, quando vocês se perguntarem o porquê do feriado, né, o porquê do dia 15 ser feriado, é a proclamação da República, é quando se proclamou realmente o Brasil se tornou um país democrático, né. Aí tem aqui, ó, foi organizado um governo provisório representado por Marechal Deodoro, que é esse daqui. Marechal Deodoro da Fonseca, que entrou para a história como o primeiro presidente do Brasil. O governo provisório comunicou ao imperador que havia sido proclamada a República e que ele deveria voltar para Portugal com sua família. Então, foi quando realmente nós, né, nos livramos dos domínios de Portugal na nossa terra. Numa república, o chefe de governo e o presidente, o povo escolhe o presidente, os deputados, senadores, prefeitos e vereadores através do voto nas eleições. Como vocês sabem, né, que estamos em tempo de eleição e é o que está acontecendo agora, né? Os primeiros atos do presidente da República, né? Proclamação, né, do novo regime político do Brasil, que foi no dia 15. Aí, ó, mudança de denominação das províncias que passaram a se chamar estados. Então, na época era províncias, né? E passaram a se chamar estado. Estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo, estado de Pernambuco, certo? Foi assim que se criou-se os estados. Criação da bandeira republicana, né? Nossa bandeira do Brasil. Reconhecimento como cidadãos brasileiros de todos os estrangeiros. Então, naquela época, se um português viesse morar aqui, continuava sendo de origem portuguesa, europeia, né, tipo italiana, só que eles fizeram, né, com que o reconhecimento de cidadãos se tornasse brasileiro, né, então se está morando no Brasil, ele passa automaticamente a ser brasileiro. Separação das obrigações entre Estado e Igreja, né, e convocação da Assembleia Constituinte para a elaboração da nova Constituição. Então, o Congresso, né, reuniu-se no primeiro aniversário da República e alguns meses depois, em 24 de fevereiro, foi promulgada a primeira Constituição da República e em seguida o Congresso elegeu para presidente Marechal Deodoro da Fonseca e vice-presidente Marechal Floriano Peixoto. Tudo militares, né? Aí temos aqui, né, que a proclamação da República foi um acontecimento histórico no nosso país que, apesar de acenar para a democratização do poder, teve pouquíssima participação do povo nesse processo. Claro, né, porque eles inventaram uma proclamação da República, mas é uma proclamação da República muito particular só entre eles, né? Só entre os ricos poderosos que poderiam, né, contribuir em alguma coisa para aquilo ali, né? Os pobres, né, os negros, a grande população que era
realmente os pobres não participaram, né? Foram totalmente excluídos. Então, claro que realmente não foi totalmente democrático, né? Aí nós temos aqui, leia a carta de despedida de Dom Pedro II ao povo brasileiro. Ela foi escrita antes de deixar o país com a sua família. Aí no segundo, vocês vão ler a carta, aí no segundo está dizendo que sentimento é demonstrado por Dom Pedro II na carta de despedida que escreveu ao povo brasileiro. Então, a partir daqui do que vocês lerem, vocês vão tentar dizer qual foi o sentimento que ele quis deixar. Terceiro, cite as principais causas... então tá aqui, ó. Esses vocês vão encontrar aqui, ó. Terceiro, certo? Aí vamos para o quarto. Escreva a diferença entre monarquia e a república, né, gente? Muito interessante a gente entender essas diferenças, né? Porque a monarquia é um regime político, né, em que o governante é um rei ou imperador. Então, só ele impõe as regras, né? Só ele decide o que vai acontecer ou não. Já a república é um regime político em que os governantes são escolhidos através do povo, né? Então, aqui ele mesmo se nomeia, né, governante, né, o rei, e vai passando de pai para filho, é hereditário, e já aqui é o povo que escolhe, né? Numere os fatos nas ordens em que ocorreram. Vocês vão ler e vão numerar, ok? E o sexto, pesquise e escreva as principais características do governo, do regime de governo republicano. Ó, a gente pode dizer que o governo é escolhido pelo voto do povo, exercendo o mandato por tempo determinado quando são convocadas novas eleições, de 4 em 4 anos, né? E para finalizar aqui na 85, tem o sétimo, né, que de acordo com o que você aprendeu sobre república, responda. Como é feita a eleição no nosso país? A gente vai dizer, né, que a eleição é feita de forma direta, né, por meio do povo, né? Nós votamos em quem a gente acha melhor, né, para governar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Qual a importância do voto, né? Aí vocês vão colocar, né? A importância do voto aqui tem a resposta, vocês podem colocar da forma que vocês acharem melhor, né? Vocês vão falar aí o que vocês acham de importante para poder votar, né? O que é, o porquê que temos que votar. Qual é o nome do atual presidente da República? Coloquem aí o nome do atual presidente da República do nosso Brasil, que hoje seria Bolsonaro, não é isso? E aqui na letra D, crie um cartaz com algumas dicas para ser um presidente da República na sua opinião. Olha aí, vocês vão fazer um cartaz. Pode ser até um cartaz de protesto, tá, gente? Exigindo alguma coisa, mais saúde, mais educação, mais investimentos, né? Para vocês, o que é essencial, né? Para ser um presidente da República, para trabalhar para o povo, que realmente teria que ser feito, certo? Então, é a vez de vocês. Tá? Deixo também no livro de reforço para casa, mas depois eu coloco as páginas do livro de reforço. Vamos seguir para a gramática. Ok? Paramos aqui em gramática, na paginazinha 80 e 81. Um assunto muito fácil, tá? Que são palavras com NS. Ó, que monstro horroroso, ó. Monstro, que monstro horroroso. Vendo, fico tenso, né? Então, aqui, ó, tá explicando pra gente, né, que o NS também é usado para fazer o plural das palavras terminadas em M, né? Ó, batons, tons, né? Então, vamos tentar entender melhor, né? Aí, aqui nós vamos passar, ó, trem, ó, vamos colocar ele no plural. Trem, trens, nuvem, nuvens, jardim, jardins, pudim, pudins, capim, capins, amendoim, amendoins e álbum, álbuns, certo? Aqui, ó, regra. Vocês vão ter que colocar aqui, explicar, né, que quando a palavra tem a letra M no final, né, no singular, deve ser trocada por NS quando levadas ao plural, certo? Vocês podem colocar essa explicaçãozinha aqui, certo? Segundo, nós vamos formar palavras, tá? Que tenham NS, ó. Vocês podem pegar transmissão, inscrição, transpiração, instituto, transporte e muito mais, certo? Terceiro, complete as palavras com NS, depois escreva-as em ordem alfabética. Muito fácil essa, né, gente? Aí vamos procurar palavras que começam com a letra A, não tem? Vai para a letra E. A, B, C, D, E, F, G, H e assim por diante, em ordem alfabética, certo? Leia as palavras a seguir, faça a separação por sílaba. Vocês vão separar as sílabas de cada palavra. Muito fácil também essa, tá? E depois nós vamos, né, observar os casos em que o NS se separe e os que não, né? Vamos criar uma regra para as duas situações. Vamos colocar aqui, né, que é importante observar a letra depois do NS, tá? Se após o NS vier uma consoante, o NS será deixado na mesma sílaba. Se após o NS vier uma vogal, o NS será separado, né? Ficando com o N em sílaba, diferente da do S,
certo? Então, vocês escrevam também aí a regrinha do porquê de alguns NS tá juntinho e alguns NS está separado, certo? E é isso, meus amores, ficamos por aqui, tá? Qualquer dúvidas podem falar, e assim que eu lançar a aulinha, eu vou também dizer qual é a página do Para Casa no livro de reforço. Tchauzinho e até amanhã.